Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula da Estatística, parte 2, e a gente vai falar do desvio padrão. As questões de desvio padrão normalmente são questões teóricas. Também aparecem algumas questões que você precisa calcular o desvio padrão. A gente vai comentar as duas coisas, ok? Vamos lá. Primeira definição: seja x uma variável quantitativa que assume os valores x1, x2, xn e var a variância desses valores. O desvio padrão desses valores é dado por raiz quadrada da variância. Então, para você calcular o desvio padrão, você precisa, antes de qualquer coisa, calcular a variância. E lembre-se que antes de calcular a variância, você precisa calcular a média. Então, o exercício de desvio padrão é o exercício mais completo que tem, porque primeiro você calcula a média, depois calcula a variância e aí sim extrai a raiz quadrada para poder calcular o desvio padrão. Eu tenho aqui um exemplo. Nós temos três conjuntos de dados diferentes aqui e nós vamos calcular o desvio padrão dos três, ok? Depois eu ensino você a interpretar o desvio padrão. Então vamos lá. Primeiro, você começa pela média. Vamos calcular a média aqui desse conjunto de dados, depois a média desse, depois a média desse. Soma todo mundo e divide por 3. 5 mais 5 mais 5 dá 15, dividido por 3 dá 5. 2 mais 6, 8. 8 mais 7, 15. 15 dividido por 3 também dá 5. 1 mais 2, 3. 3 mais 12, 15. E 15 dividido por 3 também dá 5. Então, o fato de todos eles terem dado a mesma média não é importante agora. Nós só estamos calculando o desvio padrão, ok? Depois eu explico por que eu escolhi todos eles com a mesma média, mas por enquanto não se preocupe com isso. Agora vamos calcular a variância. Para calcular a variância, você precisa calcular os desvios. Vamos lá. 5 menos 5 é o desvio desse 5 aqui. 5 menos 5 é o desvio desse 5 aqui. 5 menos 5 é o desvio desse 5 aqui. Você vai elevar todos ao quadrado, somar e dividir por 3. Então, essa é a expressão da variância. 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado dividido por 3. Cada um desses zeros aqui são os desvios que eu acabei de comentar com você. Vamos fazer a variância do segundo caso. 2 menos 5 é o desvio do 2. 6 menos 5 é o desvio do 6. 7 menos 5 é o desvio do 7. Eleva todos os desvios ao quadrado, soma e divide por 3. Então, essa fica a expressão da variância. Confere lá. 2 menos 5 dá menos 3. 6 menos 5 dá 1. E 7 menos 5 dá 2. Ok. Eleva ao quadrado, soma e divide por 3. Vamos fazer a mesma coisa com o último conjunto de dados. 1 menos 5 é o desvio do 1. 2 menos 5 é o desvio do 2. 12 menos 5 é o desvio do 12. Eleva todos ao quadrado, soma e divide por 3. Então, 1 menos 5 dá menos 4. 2 menos 5 dá menos 3. E 12 menos 5 dá 7. Ok. Todos elevados ao quadrado, soma e divide por 3. Então eu já fiz todas as contas aqui. Aqui fica 0 dividido por 3. A variância nesse segundo caso, 4,67. E a variância no terceiro caso, 24,67. Calculamos todas as variâncias. Eu vou extrair a raiz quadrada para calcular o desvio padrão. Então, raiz de 0 é igual a 0. Raiz de 4,67 dá 2,16 e raiz de 24,67 dá 4,97. Grifei todos de amarelo aqui. Tudo certo? Então calculamos o desvio padrão
eu chamei aqui de desvio padrão 1, desvio padrão 2 e desvio padrão 3. Só para a gente poder fazer a comparação de todos eles, ok? Dessa forma, fica mais fácil da gente fazer a interpretação. Então, já fizemos a conta, eu vou apagar aqui todos os rabiscos que eu fiz, então estamos prontos para fazer a interpretação de cada um dos casos. Começando com o primeiro caso. No primeiro caso, não há dispersão dos dados em relação à média. Como assim? Todos os dados são iguais à média. Ou seja, quando isso acontece, o desvio padrão é igual a zero. Então você já sabe, se todos os números, se todos os dados forem iguais, ou seja, se todos os dados forem iguais à média, o desvio padrão sempre vai ser zero. E aí não vai ter dispersão. Lembre-se que o desvio padrão é uma medida de dispersão. Ou seja, você mede a dispersão dos dados, mas a dispersão dos dados tem que ser medida em relação a alguma coisa. Então você mede sempre a dispersão dos dados em relação à média. Então, 5, 5, 5. Todos eles são iguais à média, ou seja, não existe dispersão alguma. O desvio padrão é igual a zero. Então, isso aqui vai sumir da tela. A gente não vai analisar isso daqui. Nós vamos comparar os dois últimos desvios aqui que nós temos, DP2 e DP3. Então, nós temos aqui o 2,16 e o 4,97, ok? As duas médias são iguais e os desvios são diferentes. Um desvio é menor e o outro desvio é maior. Agora, tenta interpretar aqui comigo. 2, 6 e 7. Esses números aqui te dão esse desvio padrão, 2,16. Esses números aqui te dão esse desvio padrão, 4,97. Então, o primeiro conjunto de dados te dá um desvio padrão menor. O segundo conjunto de dados te dá um desvio padrão maior. O que você consegue interpretar com relação à dispersão em relação à média? Quer dizer, esse desvio padrão é menor, isso tem que indicar uma menor dispersão dos dados em relação à média. E esse desvio padrão é maior, ou seja, tem que indicar uma maior dispersão dos dados em relação à média. Existem outras formas de falar isso. Então, vamos pensar assim: dados menos dispersos, e aqui vai aparecer o contrário, dados mais dispersos. É claro que a gente está comparando com relação à mesma média, né? Se não tivesse dado a mesma média, essa comparação ia ser menos exata. Também poderia ser comparado, mas ia ficar menos exato. Dessa forma aqui fica bem mais exata a comparação. As médias são as mesmas, então os dados são menos dispersos do que esses daqui. Tem outras formas de falar isso. Por exemplo, nesse caso aqui, os dados são mais homogêneos, ou seja, eles estão mais próximos da média. E aqui é o contrário, aqui os dados são menos homogêneos, ou se você preferir, mais heterogêneos. Basta você falar o contrário, né? Porque o desvio padrão é maior. O que mais? Dados mais consistentes. Se você tem dados mais próximos da média, você tem dados mais consistentes. Aqui o contrário, dados menos consistentes. E tem uma outra forma que eu gosto mais: dados mais regulares. Essa palavra regular é um pouco mais frequente. Dados mais regulares são dados mais próximos da média. E aqui nós temos dados menos regulares. Então, toda vez que você for comparar os desvios de dois conjuntos de dados, você usa essas palavrinhas aqui, para você medir o desvio padrão e poder comparar cada conjunto que o exercício te der.